Atos 2, 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, e no momento da ministração da Tua Palavra, que o Senhor possa nos despertar diante dela, abrir os nossos olhos espirituais, tirar as escamas dos nossos olhos, para nós podermos contemplar a Tua grandeza, a Tua glória, ó Deus. Por isso, nos ajude, Senhor, em cada meditação, nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos ajude a entender a respeito da nossa fé, para que possamos firmar a nossa vida, a nossa fé, não em algo abstrato, algo passageiro, mas em algo concreto, na rocha. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, abra os nossos olhos espirituais e nos dê da Tua graça nessa noite. É o que eu peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então, eu estarei tratando a respeito da Reforma Protestante. Nós somos protestantes. E por que nós somos protestantes? Que diferencia do catolicismo romano. O que aconteceu na história que nós passamos a ser chamados de protestantes? E é sobre isso que nós vamos falar. Na história, o que aconteceu? O que foi a Reforma Protestante? Nesse mês de outubro, no dia mais específico, 31 de outubro, vai fazer 507 anos que iniciou-se a Reforma Protestante. E quando nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o que nós podemos observar a respeito da igreja? Nós vemos que a igreja, ela era uma igreja que tinha um formato. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, que era a ceia, nas orações. Quando nós olhamos para a igreja inicial, a igreja primitiva, nós vemos a beleza daquela igreja, a formosidade daquela igreja. Ela tinha um formato, ela perseverava, ela mantinha os seus padrões cristãos, conforme Cristo havia ensinado para eles. Então, quando nós olhamos para a igreja, na primitiva, o que nós observamos? Que havia temor sobre todos, todos estavam juntos, todos tinham tudo em comum, todos perseveravam em buscar a Deus, todos tinham alegria no coração, todos eram humildes de coração, eles se juntavam para louvar a Deus. O povo de fora via isso e admirava e tinha grande simpatia por este povo. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, ali diz que foram os cristãos, chamados pela primeira vez, os discípulos de Jesus, chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, na forma de agir, na maneira de falar, na maneira de viver, na maneira de pensar. Eles eram tão parecidos com Cristo, a igreja, que eles, o povo, ao ver a igreja, ao ver os discípulos, eles começavam a chamar eles de cristãos, porque eles se assemelhavam, tinham o formato de Cristo, tinham a aparência de Cristo, tinham as atitudes de Cristo aqui nesse mundo.
Então nós podemos observar o quê? Que a igreja, ela tinha uma forma, um formato, ela tinha uma identificação, pessoas que glorificavam a Deus. Mas nós vamos observar que, ao passar dos anos, essa igreja, tão formosa, como nós cantamos aqui, formoso és tu, Senhor, a qual ele resplandece sobre a igreja dele, e essa igreja agora se torna formosa por meio de Deus. Essa formosidade que Deus dá à sua igreja, ela vai com o tempo se deformando. Aquele povo que se parecia com Cristo vai perdendo a sua identidade, a sua identificação, a sua beleza, vai perdendo a sua humildade, vai perdendo a sua simplicidade. E tudo isso começou a acontecer porque eles foram abandonando a Bíblia. E ao abandonarem a Bíblia, eles começaram a acrescentar ensinamentos estranhos, novas revelações e tradições que não estavam nas Escrituras. No ano de 313, então, 313 depois de Cristo, o que acontece? O imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. Nós não sabemos se foi uma conversão verdadeira ou não, mas ele acaba se convertendo ao cristianismo, passou a ser cristão. E o que ele faz, sendo o imperador daquela época? Ele vai juntar o Estado com a igreja. A igreja ela sempre foi separada do Estado. A igreja não tem nada a ver com o Estado. Mas quando chega na época de Constantino ele junta as duas partes, o Estado com a igreja. E ele torna então o cristianismo a religião oficial do império. E o que isso vai desencadear? Vários problemas na igreja, como um sincretismo religioso. Porque imagina, naquela época, Constantino, ao estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império, todas as outras pessoas tinham que se converter ao cristianismo. Mas nós observamos que a conversão, ela nunca foi forçada. Era Deus quem acrescentava pessoas à igreja. Mas Constantino agora torna o cristianismo como a religião oficial do império. Isso faz com que todos os tipos de pessoas passam agora a se chamarem cristãs, a participarem agora do cristianismo e da igreja. E acontece então, inicia-se um sincretismo religioso, porque cada um tinha a sua religião, cada um tinha a sua fé. E agora eles trazem todas aquelas fé pagãs para dentro da igreja. E começa a haver essa mistura de religiosidade e de religiões dentro da igreja. Outro fato que acontece é a impureza da membresia da igreja. Porque agora todos se tornaram cristãos. E isso fez o quê? Com que a igreja se tornasse impura. Porque agora todos passavam a fazer parte da igreja, convertidos e não convertidos. E tudo isso vai desencadear muitos problemas no futuro para a igreja. Essa mistura entre Estado e religião, essa conversão forçada de todo o povo. A igreja, então, que era tão bela, tão formosa, que tinha princípios, agora ela vai abandonando muitos desses princípios e vai estabelecendo agora novos princípios que não estavam nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então nós vemos que no ano 300, o que começa a ser acrescentado à igreja? No ano 300, inicia-se a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Então, no ano 300, aquela igreja tão simples, aquela igreja que adorava a Deus, que estavam juntos glorificando a Deus, começam agora a ter outros tipos de fé, acrescentar outros tipos de fé na igreja, na própria igreja do Senhor. Então, eles iniciam com a oração pelos mortos e o sinal da cruz.
No ano 320, eles começaram a usar velas acesas durante o culto. Então o culto agora passava a ter velas acesas durante o culto. No ano de 375, inicia-se a veneração de santos, anjos e usos de imagens de escultura na igreja. Então eles começam a veneração. Venerar era admirar. Então tudo começa dessa forma. Começam a admirar os santos do passado, os anjos e o uso de imagens no ano de 375. No ano de 394, é instituído a missa. Quando nós falamos missa, muitas pessoas não sabem, nem católicos sabem o que significa a missa. Mas a missa, segundo a tradição católica, cada missa que acontece é um sacrifício verdadeiro, na qual Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar, como uma vítima que é oferecida outra vez pela igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. Então, a missa que foi instituída no ano de 394 é uma doutrina que diz que em cada celebração de missa, Jesus Cristo está sendo novamente crucificado pelos nossos pecados. Mas a Bíblia falou que Jesus, ele com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Mas eles dizem que não, que cada missa é uma crucificação de Cristo pelos nossos pecados. No ano 500, os bispos e os padres começaram a se vestir distintos do restante do povo. Aquelas vestimentas de padre, de papa, de bispo, diferenciando do povo, mostrando a sua superioridade com relação às outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não percebemos, nós não vemos nada disso. Pelo contrário, a simplicidade de Cristo no monte, pregando para aquela multidão de uma forma simples, fácil, clara, sem nenhum tipo de pompa. E quando nós olhamos para a igreja, eles começam agora a se adornar externamente. Os líderes começam agora a buscar para si uma autoridade superior à autoridade do povo, sobre o povo. Buscar para si uma santidade que se destaca além do povo, por causa das suas vestimentas. No ano de 593, inicia-se a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório, eles ensinam o quê? Que após a morte, a pessoa ela vai para um estado intermediário. E ele fica no estado intermediário até ter todos os seus pecados perdoados, limpos, purgados, purificados. É um lugar de purificação de pecados após a morte. Mas a Bíblia diz que é Jesus quem nos purifica de todo o pecado. Não é o local, o purgatório. Porque lá no purgatório o que eles dizem? Que a oração do povo aqui, orando pelos mortos, vai purificar os mortos dos seus pecados. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que é o sangue de Jesus quem purifica o seu povo de todos os seus pecados. No ano 600, inicia-se os cultos e as orações, que eram feitos somente em latim, e a oração para Maria como mediadora, no ano 600. Então, os cultos começaram a ser ministrados em latim. E ninguém entendia latim naquela época. E a oração para Maria como mediadora. No ano 607, eles instituem o papado. E o que era o papado, ou o que é o papado? O papado ele é considerado como sucessor dos apóstolos. Possuem autoridade para governar
e infabilidade para ensinar e definir pontos da fé cristã quando o Papa pronuncia ex cathedra, literalmente a partir da cadeira de São Pedro neste caso. O que eles ensinam? Que quando o Papa ele diz isso, ex cathedra, significa que o que ele está falando tem o mesmo valor do que aquilo que está escrito na Bíblia. Como ele é um sucessor do apóstolo, se os apóstolos escreveram a Bíblia, e a Bíblia é regra de fé, o Papa, como sucessor dos apóstolos, o que ele escreve, os dogmas, os ensinamentos, também devem ser considerados como regra de fé. Olha os absurdos. Na época, o Papa, ele tinha tanta autoridade que eles tinham mais autoridade que o próprio rei. Eles alegavam que o Papa era o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que o substituto de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Quando ele foi, ele enviaria o Espírito Santo, um outro Consolador, para estar conosco. Então, quem é o substituto de Cristo aqui na terra? Não é o Papa, não é um homem, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Mas eles dizem o quê? Que não, que o Papa, ele é o vigário de Cristo, ele é aquele que substitui Cristo. No ano de 786, inicia-se o culto à cruz, às imagens e às relíquias. Você vê que no ano de 375, eles começam a venerar as imagens, começam a introduzir imagens para a admiração, como eles dizem, para admirarem aqueles grandes homens, grandes mulheres da fé. E eles começaram a introduzir essa imagem. Nós vemos agora que no ano 786, agora inicia-se o culto a essas imagens, o culto à cruz, o culto às relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas? Eram restos físicos de santos, dos santos, seus ossos, cabelos, lágrimas, sangue, e de outras coisas em geral, das pessoas ou até da própria cruz. Então, o que eles faziam? Eles pegavam ossos que eles encontravam e falavam assim: esse osso aqui é do apóstolo Pedro. Ninguém nem sabia de onde era aquele osso. Então, eles pegavam o osso e falavam: esse osso é do apóstolo Pedro. E eles então pegavam e usavam isso como uma relíquia sagrada, e eles colocavam isso na igreja. E as pessoas que queriam ser abençoadas por Deus, elas iam cultuar essas relíquias. Elas olhavam para a relíquia para receber a bênção, colocavam as mãos sobre as relíquias para receber as bênçãos. Então as relíquias eram desde ossadas, cabelos, pedaços da cruz. Cada coisinha que eles iam achando, eles iam colocando e iam falando: não, esse aqui é o osso de São João, esse é o osso de São Pedro, esse é o osso de outro, do profeta. E eles iam colocando e iam montando essas relíquias sagradas. E o culto, então, começou a ter esse culto para as relíquias, culto para as imagens de escultura, culto para a cruz. Começa a adoração desses itens. No ano de 850, eles introduzem a chamada água benta, que era água com sal, consagrada pelo sacerdote. Então, eles introduzem essa água benta. No ano de 995, acontece a canonização dos santos, que era declarar e reconhecer santo quem faleceu, e que se tornava também o mediador.
Então, no ano de 995, começa essa canonização dos santos. Então, agora eles vão fazer o quê? Pegar o apóstolo Paulo, que morreu, e agora vão canonizar Paulo. Agora, ele, após a canonização, ele também se torna um mediador entre Deus e homens. E isso eles fazem com um monte de pessoas. É por isso que no catolicismo romano, eles oram para um monte de tipo de santo. Santo disso, santo daquilo outro. Porque ao canonizarem aquela pessoa, segundo a tradição católica, ela se torna um mediador entre Deus e homens. No ano de 1079, eles instituem o celibato do sacerdote. Proibiam eles de casar. Então, o sacerdote, ele já não podia mais casar, ter família, ter filhos. Provavelmente, para que a herança, os bens que ele possuía, permanecer com a igreja. Porque se o sacerdote casasse, tivesse filho, isso daria um custo alto para a igreja. E a herança dele passaria para as suas famílias. Eles, ao proibirem isso, o que eles faziam? Eles mantinham todo o dinheiro, toda a herança daquele sacerdote para a igreja. No ano de 1090, eles fazem a criação do rosário, do terço e da oração mecânica. Então, é o terço, aquela oração mecânica que ficam orando, Pai Nosso, ou Ave Maria e tudo mais. Orações repetitivas. Isso se inicia no ano de 1090. No ano de 1184, é instituído a Inquisição, que era um tribunal que condenava quem se levantasse contra a fé católica. Então, a própria igreja, ela institui um tribunal para aqueles que se levantarem contra os ensinamentos da igreja fossem condenados. Eles mesmos julgavam aqueles que se levantavam contra eles. É por isso que muitas pessoas morriam nas fogueiras, eram condenadas. E eles então estabelecem a Inquisição. Não aceitavam ninguém se levantar contra os seus ensinamentos. No ano de 1215, surge a doutrina da transubstanciação da ceia. O que é a transubstanciação? Eles ensinavam que o pão e o vinho que se tomavam após a oração se tornava o corpo e o sangue literal de Cristo. Então eles diziam que quando o sacerdote orava para o pão e para o vinho, no momento em que eles faziam oração, aquele pão e aquele vinho se tornavam realmente na carne e no sangue de Cristo. Eles estavam comendo literalmente a carne de Cristo e bebendo literalmente o sangue de Cristo. E é isso que eles entendem até hoje. Eles também instituem a confissão auricular ao sacerdote. Você lembra quem era do catolicismo romano? Você tinha que ir confessar ao padre os seus pecados. Então eles instituem essa confissão auricular. E por que havia essa confissão? Porque para ter perdão dos pecados, só poderia ter perdão mediante essa confissão e a penitência imposta pelo padre. Então você confessava ao padre, o padre então falava, olha, por causa do teu pecado, você precisa de pagar essa penitência para então você ter o perdão do teu pecado. Salvação pelas obras. Você precisa de fazer algo para pagar pelos seus pecados, para então receber o perdão. No ano de 1229, acontece a proibição da Bíblia para os leigos, para as pessoas mais simples. Eles diziam que somente os sacerdotes podiam ter a Bíblia.
porque os mais leigos não iam saber interpretar a Bíblia de forma correta. Então as pessoas mais simples, o povo, vocês, nenhum de vocês podem ter a Bíblia, somente eu. Eu posso ter a Bíblia porque eu sou o sacerdote. E eu vou ensinar a vocês então a Bíblia, porque vocês não sabem, vocês não entendem a Bíblia, mas eu entendo, eu então ensinarei a vocês. É isso que acontece. Eles tiram a Bíblia do povo. Imagina, conta em latim, ninguém já entendia nada. Um monte de ensinamentos errados. Agora, se você falasse alguma coisa, eles te matavam. Eles pegam e tiram a Bíblia de vocês, de todo o povo, e entregam tudo para o sacerdote, para os padres e para os bispos apenas a Bíblia. No ano de 1251, eles criam um escapulário. O que é o escapulário? É um objeto da religião católica romana que consiste em duas imagens. É uma que pendura no pescoço. De um lado tem o coração, o chamado Sagrado Coração de Jesus Cristo. Do outro lado, a Nossa Senhora. E o que significa? Que possui o significado de proteção física e espiritual. Então eles criam esse escapulário. E as pessoas então, eles colocavam essa correntinha no pescoço, como tem hoje, até hoje existe. E o que significava? Que a partir do momento que você usasse aquilo te protegeria e te livraria de todo o mal. Traria proteção para as pessoas que usassem o escapulário. O Papa Pio XII, ele diz assim: a devoção do escapulário do Carmo fez descer sobre o mundo copiosa chuva de graças espirituais e temporais. Então o Papa fala que o uso desse escapulário fez vir sobre o mundo graça de Deus. Não é mais Cristo, é o escapulário. Não é Cristo que nos protege, é a correntinha. É por isso que nós vemos esses montes de superstições que vão surgindo e nós não sabemos nem de onde vem. Que as pessoas colocam a crucifixo como proteção ou qualquer outro tipo de artefato, buscando o quê? A proteção espiritual. Mas quem nos protege é Deus, não são objetos. No ano de 1414, é proibido o uso do vinho na ceia. Você vê que no catolicismo romano é só a hóstia, é só o pão. No ano de 1414, eles proíbem o vinho. Nós vemos que Jesus estabeleceu o pão e o vinho, mas eles negam agora o vinho para o povo. Eu até estudei já sobre isso, por que eles negavam o vinho ao povo, negaram o vinho ao povo. É muito confuso, nem eles mesmos sabem porque eles não tomam. Mas uma das coisas que eu pesquisando, eu vi, é que é o fato deles considerarem o vinho como se tornando o próprio sangue de Jesus, que se esse vinho, ele cai no chão durante a celebração, então ali estaria pecando o povo contra Deus, porque se estaria derramando o sangue de Jesus em vão. Então, para não ter perigo de derramarem o sangue de Jesus, o vinho, ou se abrirem um vinho para celebrar, mas o vinho acabar ficando, estragando o vinho, também era uma das causas que eles acharam melhor tirar o vinho da ceia do Senhor. Tudo isso porque eles consideravam o vinho como o próprio sangue de Cristo. Então eles preferiram tirar o vinho da celebração da ceia. No ano de 1439, o purgatório que havia iniciado antes, agora ele se torna um dogma da igreja, uma verdade oficial da igreja. Aquilo que tinha sido iniciado, agora é algo oficial da igreja. Nós cremos no purgatório, assim diziam os católicos romanizados naquela época. Também nesse ano é instaurado os 7 sacramentos, que é o batismo, confirmação,
Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, como no catolicismo romano a salvação é por obras, para uma pessoa ser salva, ela deveria cumprir todos os sacramentos. Então, ele institui 7 sacramentos. Mas a Bíblia nos ensina que existe somente 2 sacramentos: o batismo e a ceia. E, de qualquer forma, os 2 não são obras da salvação. Eles instituíram 7 como obras para salvação. No ano de 1508, a segunda parte da oração Ave Maria agora é adotada. Então, aquela linda igreja, iniciada em Atos, que nós lemos, ela agora se tornou essa igreja, e nada parecido com a igreja inicial. Observa a igreja na época de Jesus. Observa a igreja na época dos apóstolos. E observa a igreja nessa época. Quantas coisas foram acrescentadas? Quantas coisas foram modificadas? Quantas ideias erradas foram colocadas na igreja? De uma igreja linda, formosa, simples, humilde, agora se torna soberba. Só o sacerdote agora tem uma roupa distinta. Só o sacerdote agora tem a palavra em suas mãos. E o povo agora, não terão mais a palavra de Deus. Se contentarão em ouvir as missas em latim, sem entender nada do que estava acontecendo. E tudo aquilo foi se formando. E a igreja, a nossa igreja, ela foi perdendo completamente a sua forma. No século XVI, as heresias chegam ao auge, quando o Papa ele quer construir a Basílica de São Pedro e não tem dinheiro. Então surge uma das maiores heresias da história, a indulgência papal. O homem só poderia ser salvo mediante um documento assinado pelo Papa. E para ter esse documento, deveria ser pago uma quantia em dinheiro. Olha o absurdo! Agora eles instituem a indulgência papal, que se alguém quisesse ser salvo, deveria ter um documento assinado pelo Papa. Mas esse documento não era de graça. Esse documento deveria ser comprado. Um povo sem Bíblia, uma igreja desviada da verdade, os cultos em uma língua que o povo não entendia, uma ignorância plena e completa de todo o povo. Esse tempo era o período das trevas. Ninguém tinha acesso à Bíblia em sua língua. Os cultos e as orações eram em latim. Ninguém entendia nada. Os falsos ensinos haviam tomado conta da igreja. E o conhecimento era dominado pelo sacerdócio. Então, nesse momento tão crítico em que a igreja caminhava, levantou-se um monge dentro do catolicismo romano, chamado Agostinho. Um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, para que no dia 31 de outubro de 1517, ele fixasse nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra aquilo que a Igreja Católica Romana pregava. Então surge, em meio a essa decadência espiritual, esse desconhecimento das Escrituras, um homem. Ele era um monge agostiniano, que ele seguia as linhas de pensamento de Agostinho de Hipona. E esse monge, então, Martinho Lutero, ele tendo a Bíblia em suas mãos, ao estudar as Escrituras, a palavra de Deus vai iluminar os olhos dele. E ele, então, vai enxergar o grande desvio que a igreja havia tomado. Com as indulgências sendo determinadas pelo Papa Leão X para arrecadar fundos financeiros de forma ilegítima
e antibíblica. Lutero, então, ao deparar com esse grande desvio, ele conclama somente as Escrituras, desejando não dividir a igreja, mas nem desviá-la da verdade, pelo contrário, levar a igreja de volta ao antigo evangelho, ao verdadeiro evangelho, às Escrituras sagradas, às doutrinas dos apóstolos. Então inicia-se a reforma protestante. Nesse tempo de trevas e escuridão, Deus levantou um homem, para que através desse homem, esse homem desafiaria o império mais poderoso, o homem mais poderoso daquela época, um simples homem, um simples monge. Ele se levantaria para defender a verdade de Deus. Uma das frases em que Martinho Lutero ele diz, quando ele estava em um julgamento, na Dieta de Worms, no ano de 1521, ele diz assim: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e eu não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele, diante do julgamento, ele então proclama essas palavras: ao menos que as Escrituras me mostrem que eu estou errado, eu não vou me retratar daquilo que eu estou falando. E neste momento, então, inicia-se a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela foi marcada por 5 pilares importantíssimos, que é o que nós chamamos dos 5 solas da Reforma Protestante. E eu queria trazer para os irmãos, de uma forma bem breve, sobre esses 5 solas da Reforma Protestante. São até os solas que fazem parte do nosso brasão. São os mesmos solas defendidos pela Igreja Protestante na época da Reforma. Então, o que são os solas? Solas, no latim, significa somente. Os 5 somentes da Reforma Protestante. Diante de toda essa barbaridade, esse desvio, ensinamentos errados, tudo o que estava acontecendo, se levantam então os reformadores, a Igreja Protestante, para protestar contra tudo aquilo que estava errado dentro da sua própria igreja. E eles então estabelecem esses 5 pilares, esses 5 somente da nossa fé. E o primeiro somente da nossa fé é o que nós chamamos de sola escritura, que seria somente as Escrituras. Naquela época, a tradição da igreja tinha o mesmo peso que as Escrituras sagradas. Os documentos papais e os dogmas papais tinham os mesmos valores e, em muitos casos, irmãos, estavam acima da própria Bíblia, pois o que o Papa falava era considerado infalível, que não tem erro. Então eles surgem falando: não, nós rejeitamos o que está acontecendo. Para nós só é válido o que está escrito nas Escrituras, somente as Escrituras. Rejeitamos qualquer documento papal, rejeitamos qualquer tradição que não está em acordo com as Escrituras. É por isso que hoje nós rejeitamos as novas visões, novas profecias, novas revelações, pois foram esses erros que eles cometeram no passado que fez com que a igreja se afastasse da Bíblia. Por que nós não temos profecias na igreja? Revelações, novas visões, novas revelações. Porque para nós é somente a Bíblia a nossa regra de fé. A Bíblia é a revelação final de Deus para nós. A Bíblia é a profecia final de Deus para nós. A Bíblia é a visão final de Deus para nós.
Apocalipse. Ninguém acrescente nada, ninguém tire nada daquilo que está escrito. Nem acrescentem, nem tirem nada. Para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Se alguém quiser dizer alguma palavra em nome de Deus, que leia a Bíblia para nós. É por isso que nós entendemos o grande desvio da igreja moderna em nossas épocas, a qual vivem atrás de revelações, vivem atrás de visões, vivem atrás de profecias, vivem atrás de Deus assim me disse, Deus assim disse. Nós devemos recusar tudo aquilo que fala em nome de Deus, que não está nas Escrituras. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. Quando a igreja se desviou da Bíblia, se perderam por completamente, entraram em trevas. Olha a importância de nós mantermos os nossos olhos, o nosso coração somente nas Escrituras. O Senhor diz o quê? Medita de noite na palavra, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas faça tudo conforme nela está escrito. Por isso, para nós, para os protestantes, diferente do catolicismo romano, para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé. A maior parte das igrejas evangélicas hoje não poderiam ser chamadas de evangélicas nem de protestantes, porque elas mantêm o mesmo padrão do catolicismo romano. Igrejas que têm profecias, visões e revelações são igrejas católicas romanas, como acontecia no passado, com o Papa, e até hoje acontece. Por isso devemos defender a fé da forma correta. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós precisamos? Somente das Escrituras. O segundo sola da Reforma Protestante é o sola fide. O que significa? Somente a fé. Naquela época, eles acreditavam que a salvação era obtida pela fé, mais as obras. Tinha que ter fé, mas tinha também que dar esmolas, porque era através das esmolas que fazia a expiação dos pecados. Tinha que ter fé, mas tinha que ter méritos. Tinha que ter fé e tinha que obedecer os sacramentos. Tinham que ter fé em fazer boas obras. Tinha que ter fé, mas tinham que fazer penitência para o perdão. Tinham que ter fé, mas tinham que acender vela para os santos. Os protestantes falaram, os reformadores: não. Nada de fé mais obras. Somente a fé nos salvará. Nós não somos salvos por meio de obras. Nós não somos salvos por meio de méritos. Nós não somos salvos por fazermos ajuda financeira para alguém, dar esmolas ou qualquer outra boa obra. Não somos salvos pelo fato de acendermos vela para santos. Nós somos salvos somente pela fé. Romanos 5:1. Justificados, perdoados para sempre, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não é fé mais obras, é somente a fé. O homem, ele é perdoado somente por meio da fé. Nós precisamos apenas crer para receber o perdão. As obras são apenas uma demonstração posterior da fé que nós proclamamos, mas dela não nos salva. O que nos salva é somente a fé. E hoje, o que acontece com a igreja hoje? Hoje a fé das pessoas não está mais em Cristo. Hoje a fé das pessoas está na arca da aliança. As pessoas vão para a igreja para pegar as arcas da aliança, para colocarem em suas casas, para que através daquela arca Deus possa os abençoar. Por meio da fé naquela arca, eles possam receber algo de Deus. As pessoas colocaram agora a fé delas no sal grosso.
fé no sal grosso do que no próprio Cristo. Elas colocaram a fé delas nos objetos de Israel, nas campanhas, na água do Rio Jordão, no óleo ungido. Isso não nos salva. Isso não modifica em nada a nossa vida. A nossa vida, nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso nós defendemos somente a fé. Hoje, a maior parte das igrejas são sinergistas, praticamente quase todas, igrejas evangélicas, acreditam na salvação, fé mais obras. Eles retornaram para o catolicismo romano, tudo aquilo que havia feito os reformadores, as igrejas modernas dos nossos dias, jogaram tudo fora e retornaram para o catolicismo romano. Não tem as imagens de escultura, de forma aparente, mas tem essas imagens dentro do coração, a idolatria dentro do coração. E eles continuam acreditando na salvação por obras. Nós não. Nós somos salvos somente por meio da fé. O terceiro sola da reforma é o sola gratia, que significa somente a graça, salvos somente pela graça. Naquela época, o perdão do pecado era feito mediante pagamento. Se você quisesse receber o perdão dos pecados, você tinha que pagar por isso. Quem não assistiu o filme de Martinho Lutero, assiste. Vou postar depois no grupo lá para vocês. Mas assiste o filme de Martinho Lutero, que vocês vão entender o que é isso. As pessoas chegavam com os documentos, mostravam para Martinho Lutero: olha aqui, o meu pai é para o céu, porque eu comprei a salvação para ele. Eu estou com o documento aqui. O vô já tinha morrido, o pai já tinha morrido, mas eles compravam o documento daqueles que morriam. Olha o absurdo. Para aqueles que morreram receber essa salvação. Então eles enchiam de documentos assinados pelo Papa, para que pudessem ser salvos. Mas a salvação ela não é comprada. A salvação ela é pela graça. Não é pelo documento. Não é por meio do purgatório. Então eles entendiam: não, se você não conseguir entrar no céu de primeira, você vai para o purgatório. Chegando lá, nós vamos orar por você, até você ficar livre dos seus pecados. Não. Não é por meio de obras. É pela graça de Deus. Não é pelos méritos. Os homens não têm poder de controlar a salvação, porque ela é dada pela graça de Deus e de forma gratuita. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Nós não compramos salvação. Hoje é ministrado que a salvação ela é uma forma adquirida por meio do dízimo. Existem pastores que falam isso, que para você ser salvo, você precisa de dar o dízimo. É o mesmo pensamento do catolicismo romano. Para ser salvo, você precisa de pagar para o Papa um documento. Hoje, na igreja evangélica, para você ser salvo, você precisa de dar o teu dízimo, o teu dinheiro. Nós damos o nosso dinheiro, não para sermos salvos. Nós damos o nosso dinheiro, ofertamos, porque Deus nos salvou. Mas eles dizem que não. Salvação pelo batismo. É pregado hoje que o batismo salva pessoas, que o batismo perdoa pecados. E a Bíblia nos ensina que somente Cristo, de forma gratuita, perdoa os nossos pecados. Então não há nada do que nós possamos fazer, a não ser recebermos gratuitamente a graça de Deus oferecida para nós. Imagina o conflito dessa época, hein? O maior império religioso falando que você tinha que comprar a salvação.
vendendo a salvação. E eles se levantam contra esse império. E você vê que tem inquisição. Se você falar contra, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto. Imagina o conflito dessa época. Homens corajosos para se levantar contra aquilo que era mentira, para propagar a verdade de Deus. O quarto sola era os solos Cristos. Significa somente Cristo. Eles acreditavam que Cristo era o mediador, mas eles acreditavam que não era somente Cristo. Eles acreditavam também que Maria era mediadora para a salvação, que Pedro era mediador, Paulo, os santos, os profetas, os anjos, todos eram mediadores. E eles então se levantam e falam: não. Somente Cristo é o mediador. Somente Cristo é o Senhor. Somente Cristo viveu uma vida perfeita. Somente Cristo morreu na cruz. Somente Cristo carregou os nossos pecados. Somente Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Somente Cristo subiu aos céus. Somente Cristo é o nosso Senhor. Como diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O problema nessa parte do catolicismo romano é isso. Eles não negam a mediação de Cristo, mas eles incluem todo o restante de pessoas, santos, como também mediadores. É por isso que eles fazem orações a anjos. Você vê que existem várias orações no catolicismo romano, rezas para anjos, para algum tipo de santo, porque eles entendem que aquelas pessoas também mediam a sua vida com Deus. Mas a Bíblia diz que somente um é mediador: Jesus Cristo. E hoje o que nós temos? Nós temos homens, pastores, querendo mediar as nossas orações. Líderes querendo dominar o rebanho. Querendo dominar a vida das ovelhas, das pessoas. Para vocês irem até Deus, vocês têm que passar por mim. Cobertura espiritual. Vocês precisam de estar debaixo da minha cobertura espiritual. Se vocês saírem fora da minha cobertura espiritual, vocês perdem a bênção de Deus. É catolicismo romano puro. É o que os católicos ensinavam antes e até hoje. Líderes impondo as mãos para que as pessoas recebam bênção. Quem precisa de uma bênção? Vem aqui na frente que eu vou impor as mãos e você vai receber. Você entende que há uma mediação humana, a qual a Bíblia fala que só há um mediador: Jesus Cristo. Nenhum homem se torna mediador de Deus. Deus não precisa de homens para te abençoar. Você pode ir direto até Cristo, porque o véu do templo foi rasgado. Já não há mais um sacerdote humano, mas há Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E o último sola. Só lhe deu glória, somente glória a Deus. Naquela época, o Papa recebia a glória. Imagina esse homem, a glória que ele não recebia. Você vê que as pessoas chegavam, quando você assiste os filmes antigos, se ajoelhavam, primeiro ficava no trono. Tinha um trono. Suas roupas distintas, cheio de ouro e coroa, como se fosse o próprio Deus, assentado em um trono. As pessoas chegavam diante dele, se ajoelhavam, beijavam os seus pés ou as suas mãos, para poder então conversar com ele. Homem recebendo glória. Instituição religiosa recebendo glória. É ensinado para você, antes de entrar na igreja católica, você se ajoelha na porta da entrada e faz o sinal da cruz antes de entrar, em reverência ao local. É ensinado isso, local, aquele local é santo. As paredes são santas. É ensinado isso às pessoas naquela época.
E isso acaba dando glória às coisas. Então, se há um lugar santo, se há uma reverência diferente, se há um mover diferente, tudo que é neste lugar é santo, tem poder. E as pessoas então começavam a reverenciar as coisas, os objetos, o prédio, e dar glória para tudo isso. Olha, não pode subir aqui em cima, porque aqui é um altar do Senhor. O altar já foi destruído, meu irmão, há 2000 anos atrás, com a destruição do templo. O altar hoje é Cristo. Não é isso. Isso aqui é um pallet. Não tem bênção aqui em cima. A bênção está em Cristo. Não são os objetos ungidos. E nem na força do louvor, no poder do louvor, não existe isso. É tudo no poder de Cristo. É tudo glória para Deus. Tudo, então, acaba se tornando para a glória das coisas, objetos, prédios, pessoas. E não era diferente naquela época. O próprio Papa, chamado de substituto de Cristo, imagina. Vamos até o Papa, porque ele é o substituto de Cristo aqui na Terra, o nosso mediador. Olha os absurdos que chegavam, mostrando que o Papa nem tinha erro algum, considerado uma pessoa sem erro. E hoje, o ungido do Senhor. Não fala contra aquele pastor, porque é o ungido do Senhor. Ele não erra, ele tem poder de Deus, é ungido. Para! É a visão papal. Não, está errado, é errado. Está certo, é certo, mas está errado, é errado. Nós não concordamos com o errado. O que aconteceu então hoje nos nossos dias? A igreja se voltou ao culto antropocêntrico. Ao deixar de dar glória somente a Deus, passam a dar glória aos homens. Que música você gosta? Que pregação você gosta? Que ambiente você gosta? Que cor você gosta? Vamos fazer para você todas as coisas. Somente glória a Deus. Tudo deve ser para Deus. Nós não cantamos aqui louvores para nos agradar. Nossa, podia cantar, né? Sabor de mel, eu gosto tanto da... Não é para agradar o homem. Louvor não é para nós. Louvor é para Deus. Não é o que você gosta, mas é o que Deus gosta. Porque é para Ele, é para a glória dEle e não para a nossa glória. Como Jesus diz em Lucas 4:8. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se nós nos afastarmos disso, nós viveremos e faremos a mesma coisa que fizeram no passado. Eu queria concluir essa pregação com 3 ensinamentos práticos para nós na igreja. O primeiro ensinamento que nós vemos de tudo isso que nós aprendemos hoje é que a reforma protestante ela deve ser sempre relembrada na igreja para nós não cometermos os mesmos erros cometidos no passado. Nós não podemos esquecer do que aconteceu. Nós não podemos deixar de celebrar a reforma protestante, porque nós devemos ser lembrados sempre dos erros que eles cometeram. Porque nós somos rápidos para aquilo que é mal. Nós somos rápidos para fazermos ídolos. Então, ao olharmos isso novamente, analisarmos novamente a nossa fé, nós conseguimos fazer uma reflexão para ver se nós não estamos caminhando pelo mesmo erro que eles caminharam. Porque muitas igrejas estão caminhando novamente pelos mesmos erros do catolicismo romano. E nós devemos sempre relembrar em nossos púlpitos a respeito da reforma protestante. O segundo ensinamento é que os 5 solas da reforma devem permanecer acesos em nosso coração enquanto vivermos. Não podemos deixar essa chama se apagar. A reforma deve continuar em nossos dias. Ela não parou. Não podemos deixar apagar essa chama em nosso coração, de defendermos a verdade enquanto nós estivermos nesse mundo.
A reforma protestante continua, e hoje ela continua conosco. Nós somos os reformadores da nossa época. Olha para o mundo em que nós estamos vivendo, olha o desvio espiritual, bíblico, que muitas religiões estão cometendo. Continuam prosseguindo no seu caminho mau, continuam fazendo aquilo que é contrário às Escrituras, continuam cometendo os mesmos erros do passado, mas nós não. Nós devemos novamente nos levantar para nós defendermos a verdade. Não deixe isso apagar do teu coração. Não se conforma com este mundo e fala, é tudo igual, é tudo bom, é tudo igreja. Não! Com o passar do tempo, a igreja se transformou em trevas naquela época. Idade das trevas, imagina. A igreja se tornar em trevas. Ela foi chamada para se tornar luz, para confrontar pecados, para defender a verdade. E assim somos nós hoje. E por último, nós devemos preparar a nossa próxima geração, os nossos filhos, os nossos jovens, para permanecerem fiéis a Deus e manterem os pilares da reforma protestante vivos na igreja que vier, na próxima igreja, na próxima geração. Nós devemos preparar os nossos filhos, pois eles enfrentarão uma igreja obcecada ao pecado, uma igreja que abandonou as verdades do Senhor aqui neste mundo. E eles devem permanecer assim como nós, mantendo aceso no coração deles os 5 solas da reforma, para eles não deixarem, para eles não se desviarem da verdade. É isso que nós precisamos, preparar a nossa geração. O que acontece? Você vê que a igreja se desviou tanto, porque no passado agora, recente, os líderes, os pastores, os pais, não instruíram bem seus filhos. Veio uma nova geração, e essa nova geração já não conhece mais Deus, já não conhece mais a Bíblia. Naquela época não tinham o acesso à Bíblia, naquela época não tinham as Escrituras em suas mãos. Hoje nós temos, hoje eles têm, mas mesmo assim continuam se recusando em dar ouvidos à verdade. Um chamado nosso, irmãos, é nós novamente mantermos aceso essa chama, a chama da reforma protestante. Lutarmos pela verdade, pregarmos a verdade, anunciarmos a verdade. Aqueles homens, eles desafiaram os maiores impérios do mundo. Eles colocaram suas vidas em risco por causa da verdade. E muitas vezes nós nos amedrontamos diante das pessoas. O que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar. Não, nós devemos dar a nossa cara, anunciar a verdade, defender a verdade, como cristãos verdadeiros. E esse é o chamado para nós nessa noite. Vamos ficar de pé.